Aí eu não consigo dormir, porque durante a noite eu tenho vários pensamentos de coisas que eu posso fazer no dia seguinte. Aí eu tenho que tomar Rivotril, porque o Rivotril acalma o meu pensamento. Olha só. Aí eu preciso de medicação para poder viver uma vida simples. Preste atenção, a depressão não está no seu espírito. Nossa. O deprimir, o pensamento negativo e essa sofrência não está no seu espírito. Então eu comecei a me tornar uma vítima da depressão. Ou seja, eu cheguei no momento que eu não queria mais sair da depressão. Eu entrei e ficou confortável. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Lagoinha Cast, o podcast da Lagoinha. E hoje nós temos a convidada especial, Luciana Cabral. No tema de hoje nós vamos falar sobre depressão. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. E meu nome é Júnior Coelho. Eu sou a Carla Coelho e hoje com a super convidada Luciana Cabral, psicóloga, com mais de 15 anos de experiência. Lu, seja muito bem-vinda. Muito prazer estar aqui. É uma honra poder falar da depressão, da ciência e poder falar de Cristo, que é algo que enche os nossos corações. Isso aí, é um Amém. prazer Seja imenso muito ter você aqui, Luciana. E depressão, muita gente tem depressão e sabe que tem, e muita gente tem e não imagina que tem. Né? Então, o primeiro passo para a mudança, geralmente a gente sabe onde a gente está. Por isso que a gente quer falar sobre depressão aqui e como que o pensamento influencia na depressão. Sim. Né? Salomão fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando a gente fala coração aqui, quando a Bíblia cita várias vezes coração, ela quer falar sobre pensamentos, né? Fonte das emoções, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, tudo que acontece na tua vida, nas nossas vidas, vai começar num pensamento, no coração. É isso. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Sim, né? Todo pensamento, na verdade, ele já existe em nós, né? A Bíblia diz que a gente nem pensou ainda, começou a gerar em nós, a palavra nem veio à boca e Deus já conhece, Deus já sabe o que a gente pensa sobre aquilo, né? Então, assim, o pensamento é algo que é particular de cada um e ele é nosso. Né? É um presente, é o nosso. Ninguém pode saber o que está passando no meu pensamento, só eu e Deus, ele é muito secreto. Sim. Mas ali, na verdade, é um lugar de muita luta, de muita batalha, né? Porque a gente está constantemente batalhando e guerreando os nossos pensamentos. E o que é a depressão? Justamente essa guerra e que a gente acaba perdendo para o pensamento negativo, porque tem muita gente, às vezes, se diagnosticando pela internet, a gente estava até conversando sobre isso. Como chegar nesse diagnóstico correto de que realmente se está num quadro de depressão? Né? Como se identifica isso? Como você pode ver isso também no outro e poder ajudá-lo? Então, a depressão é uma doença, né? É uma doença. E ela tem lá no CID-10 uma característica, uma série de tópicos, e a gente precisa ir ticando pelo menos cinco daqueles sintomas para poder falar que a pessoa realmente está em depressão. Então, assim, uma tristeza extrema, é um isolamento social, é um embotamento, ela não tem mais alegria em nada, ela sente um cansaço, ela sente dor física no corpo, ela não consegue levantar da cama, para tudo é muito difícil. Então existem vários sintomas que a gente vai ticando para poder saber se aquilo realmente é depressão, ou se é só um problema, ou se é só um momento de tristeza, porque assim, tristeza, é um sentimento. E a gente precisa viver a tristeza, porque a tristeza faz parte. Eu costumo dizer que a gente só cresce no sofrimento, né? A gente não cresce na alegria. Na alegria você curte, você se alegra, você ri, mas quando você sofre, você ora, você jejua, você busca conhecimento, você aprofunda. Então o sofrimento faz parte, é algo de Deus para nós. Mas não, é mais do que um sofrimento, é mais do que uma tristeza. É uma dor intensa da alma, onde você já não tem mais força. Existe um tempo e assim, a gente só pode dizer que é depressão se a pessoa está vivendo aquilo entre 6 meses e 1 ano. Ela já está num processo que ela não consegue há 1 ano. Ela não consegue daquilo mais. Então a gente vai olhar para aquilo de uma forma mais específica. Perfeito. Depressão, eu vi a etimologia da palavra, né? Vem do latim e significa pressionar para baixo. Isso. Pressionar para baixo. Eu acredito que o ser humano é um ser evolutivo. A gente não foi colocado na Terra para involuir. A gente foi colocado para evoluir. Sim. E quando a gente não está evoluindo, a gente está deprimindo. Ou seja, depois que eu vi sobre pressionar para baixo, é como se fosse uma resposta, né? Que a gente precisa estar evoluindo acho que em tudo que a gente todos fizer. Os aspectos, né? Todos os aspectos. Deus quer que a gente evolua. Só que às vezes a gente para de evoluir. E a gente foi feito para ser útil. Foi feita uma pesquisa, que foi até minha esposa que me contou, de um pessoal que estava
em depressão profunda. Aí o psicólogo levou eles para fazer uma doação, não foi? Na verdade, foi para fazer caridades diversas, que foi até nos Estados Unidos, e aí eram vários movimentos, né? Desde doação de roupas, a ajudar pessoas de diversas formas, entende? Aí depois, quando eles acabaram de fazer todo esse movimento, todos relataram que não existia mais o quadro de depressão. Sim. Qual a relação disso? Então, é uma coisa muito linda que eu acho que vem muito da Bíblia, né? Deus é um ser relacional e Ele nos criou totalmente relacional. A depressão, a doença da depressão é um lugar onde a pessoa não consegue mais olhar para o outro, ela perdeu todo esse contato. Ela olha para si, ela só consegue olhar para si. A minha dor, o meu problema, o meu sofrimento. Eu não consigo, eu não sou, eu não vou, eu. Ela perde esse contato com o mundo externo. O mundo externo não existe, é um internalizar de si mesma. Ele olha só para si. Quando a gente faz isso, a gente perde essa dinâmica de Deus, que é da relação com o outro. A gente perde isso. E até mesmo aquilo que eu estou passando pode ajudar alguém, né? Pode ser repertório para ajudar alguém. E quando você consegue, no tratamento, né? Assim, no tratamento da doença, fazer com que a pessoa comece a ter um mínimo de cuidado consigo e olhar para o outro, fazer qualquer, assim, eu sempre falo para a pessoa que está em tratamento, o que você pode fazer para ajudar a sociedade? Vai fazer um trabalho voluntário, qualquer trabalho. Você não gosta muito de gente, faz com animal. Vai cuidar de gatinho, vai para uma ONG, vai resgatar cachorro, vai se envolver com alguma coisa para entender que a vida não é só para você, ela não é para dentro, ela é para fora. E quando eu vou para fora, eu saio desse lugar de internalizar. Então eu preciso ir para fora. E nessa questão, a gente está aqui, né, falando no estúdio da Lagoinha, dentro da nossa igreja, né, que nós congregamos juntos aqui, trazendo para esse âmbito, para a fé cristã, o papel, né, que tem quando você está ali dentro de um movimento, dentro da igreja, né, qual a importância disso, o quanto isso facilita nesse processo. E eu já quero até trazer, assim, um entendimento, que tem muita gente que acha que porque o crente não deprime, o crente é o super, né, que não passa por isso. Já vamos desmistificar isso, né, que somos todos seres humanos, passamos sim, a Bíblia relata grandes personagens bíblicos, inclusive, né, que passaram por situações de não sei se depressão seria a palavra, Lu. A exemplo, Elias, que pediu a morte, né? É que, na verdade, hoje hoje a gente tem nome para tudo, né? Antigamente era uma dor, era uma tristeza profunda, antigamente era uma vontade de morrer, não tinha essa nome. Hoje a gente tem nome para tudo, né? E a pergunta era qual o papel, né? Qual a importância, não só da fé cristã, mas também estar inserido, né, dentro vamos dizer, o corpo, né, de Cristo, a própria igreja, o quanto isso influencia em sair desse estado, né, de depressão. Sim, a igreja é um lugar de cura, né? A gente entende que a fé é um plus. Eu digo que a fé é um plus, né? Um a mais. Quem tem fé tem muito mais força para sair de um lugar do que aquele que não tem, que caminha por si só, né? Porque a fé é o confiar em alguém, que alguém tem, é uma força maior que te move, é confiar mais, é ir além. Então a fé é um plus daquilo que a gente tem. E a igreja, na verdade, é um lugar de alegria, de comunhão, de poder partilhar. Agora, existe muito cristão que vem para a igreja, mas ele está tão fechado dentro dele mesmo, que é isso, tão em si mesmado, que a gente fala, né? Tão olhando para ele mesmo, que ele não consegue nem partilhar daquilo. A palavra não penetra, o louvor não penetra, porque ele está tão olhando para si que ele não consegue vencer isso. E o que eu costumo dizer é que os lugares pequenos, né, o pequeno grupo, as células que a gente tem aqui, são lugares que a gente pode crescer, porque a gente tem um olhar mais íntimo, alguém que olha para nós. Mas assim, quando a gente está em depressão, até a igreja é um lugar que a gente não quer ir, porque é um lugar que todo mundo parece feliz. Todo mundo na igreja parece feliz, todo mundo levanta a mão, canta, e eu aqui até isso me faz mal, entende? Então é difícil. Um dos sintomas, né, de uma pessoa com depressão, não sei se você confirma isso, mas é o isolamento. Então, tende uma pessoa com depressão se isolar? Completamente, porque nenhum lugar faz sentido para ela. Porque ela tá triste. Então, qualquer lugar que tem alegria, para ela não cabe. E o que você fala sobre esse isolamento? Porque a Bíblia fala que aquele que se isola busca seus próprios interesses e insurge contra a sabedoria. O que você poderia falar para a gente, para pessoas que estão nos assistindo e estão se sentindo, ou já se isolaram, ou já estão sentindo essa vontade de se isolar? Sim. Busque ajuda, né? Busque estar com alguém, busque alguém com quem você confie. E assim, eu costumo dizer assim, ore no sentido não de Deus me cure, mas Deus envie um anjo, porque eu preciso de força além da minha força. E Deus quer te curar.
Mas se curar sozinho é muito difícil. Eu preciso de uma força maior e alguém do lado que vai dizer, vamos fazer isso, vamos experimentar isso, né? Vamos tentar, eu não consigo dar 10 passos, eu não consigo sair na rua para caminhar, mas eu consigo dar passo dentro de casa, eu vou da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, eu sento na mesa, eu me troco de manhã, eu não fico só de pijama, eu consigo fazer pequenas coisas e busco ajuda. Busco que tipo de ajuda? Ou é profissional, ou é de alguém que possa, na verdade, ser um amigo antigo, uma família, uma mão que te apoia, uma rede de apoio. Mas isso só acontece quando a gente dá um primeiro passo. Qual a importância, então, da pessoa ter a clareza de que Deus não vai fazer tudo, as pessoas não podem fazer tudo por elas, né? Qual a importância desse Quando a gente está movimento? falando de depressão, é entender que depressão é doença. E como toda doença, precisa ser tratada como doença. Eu tenho diabetes se cura sozinho? Não. Né? Eu preciso entender que é doença. Eu já tive pacientes que disseram para mim, eu preferia ter câncer do que ter depressão. Porque câncer eu posso tratar, mas depressão, as pessoas não entendem. Câncer, as pessoas vão olhar para mim e falar, ai, coitadinha, ela tem câncer, mas depressão, não, depressão as pessoas não entendem. Entende? Então, assim, chega num cúmulo da pessoa querer ter uma doença que seja física, porque parece que é mais fácil se for físico. Então, assim, a doença da depressão é doença, tem que ser tratado como doença. Precisa de médico, precisa de remédio, precisa de exercício físico, precisa de rede de apoio, como qualquer outra doença. Quer seja o câncer, quer seja uma bronquite, quer seja uma diabetes, quer seja uma pressão alta, precisa de tratamento. Eu tive, você não tive depressão dos meus 17 até os 23 anos. Tive uma depressão forte. E eu buscava o isolamento, né? Por que eu tô te perguntando isso? E isso não me ajudava, na verdade piorava muita coisa. E depois de um tempo, depois que passou tudo isso, eu ouvi uma pessoa falar algo que mexeu muito comigo sobre que a vida é um fluxo de saída, não de entrada, né? As pessoas acreditam que a vida é um fluxo de entrada, ou seja, quando eu ganhar, eu dou. Enquanto eu não tenho, eu não dou. Quando eu ganhar, eu dou. Quando Seja eu amor, for, dinheiro, pra pai. tudo. Quando eu for amado, eu vou amar. Quando, na verdade, a vida é um fluxo de saída. Ou seja, você dá para receber. Você semeia, porque é a lei da semeadura. Né? Então, você recebe aquilo que dá. E eu queria te fazer uma pergunta, que é uma dúvida minha. Que na época, claro que eu não sabia disso, estava buscando isolamento. Mas eu clamava por atenção. A minha depressão tinha muito a ver com atenção. Eu clamava por amor, atenção, algumas coisas assim. E se hoje eu sentisse isso de novo, o que eu faria? Eu daria tudo aquilo que eu sinto falta. Tudo aquilo que eu estava sentindo falta naquele momento, claro que seria um ato de ousadia, porque eu sei como é que é estar em depressão e a gente fica no chão mesmo. Sim. Mas num ato de ousadia o que eu faria era isso. Eu daria tudo aquilo que eu gostaria de receber. O que você acha dessa informação? É uma dúvida minha. Na verdade, assim, a cura está no falar, né? A cura está de dentro para fora. Eu costumo usar muito aquele texto de Davi, quando ele diz assim, enquanto eu me calei, os meus ossos adoeceram. Enquanto eu estou fechado dentro de mim mesmo, eu começo a adoecer e eu vou apodrecendo por dentro. Porque eu estou sempre gerando mais doença, quando o lixo ele está ali para fermentar, ele fermenta, né? Ele solta o cirume que a gente chama, que é um ácido que vai corroendo aquilo. Quando a gente está cheio de lixo dentro de nós, a gente vai soltando esse ácido dentro de nós que vai gerando apodrecimento dentro de nós. E a gente precisa, na verdade, estar para fora, né? Toda doença tem que ser para fora. Tudo que nasce daqui para fora. Deus não fala que o pecado é aquilo que entra. O pecado é aquilo que sai. Porque é no meu pensamento que eu gero, é aqui que eu gero. O que vale é a intenção. A atitude é só o ato descrito, mas quando eu pensei, já aconteceu. Então, o pensamento ele é responsável pela ação. A ação nasce do pensamento. Quando eu penso aqui, já está acontecendo, Deus já sabe, já está vendo o que vai acontecer. Né? Quando Abel e Caim estavam lá naquela luta, Deus foi lá antes visitar Caim e disse assim, olha, o pecado está te rondando. Toma cuidado, já está, porque Deus já sabia a intenção, ele já tinha pensado que ele queria matar. Era um pensamento. Ele não tinha falado para ninguém. Mas ele pensou sobre aquilo. Deus foi lá e falou para ele, olha, o pecado está aí, te rondando. Cuidado. A depressão seria o mesmo? Seriam Exatamente. esses pensamentos, esse ela não acontece está... da noite pro dia. Eu não durmo bem e acordo depressivo. A depressão é algo que vai acontecendo. Por isso que a gente analisa, a gente demora de 6 meses a 1 ano para decretar que a pessoa está com depressão. Por quê? Porque a gente precisa analisar todo o processo. Não é assim, estou triste, estou com depressão. Não. E o que você falou de Caim me chamou a atenção, porque Caim ele já estava fechado antes de Deus falar com ele. Quando Deus falou assim, cadê teu irmão? Ele dá uma resposta grosseira. Né? Você vê que ele está realmente trancado dentro dele mesmo e fala, sou eu guarda do meu irmão? Sim. E já Deus... estava acontecendo.
acontecendo. Já estava Não foi ali, acontecendo. não foi assim. Já era uma coisa que já vinha acontecendo, né? Uma outra história que eu gosto muito que é a história de Marta e Maria, né? Maria estava lá entregue e Marta estava lá fazendo as coisas porque ela é tarefeira, ela estava lá fazendo e ela chega, ela é muito ousada, ela chega para Jesus e fala assim: você vai ficar aí falando com a minha irmã, deixando minha irmã aí, vendo eu aqui fazendo tudo. Né? O problema dela com a Marta já era antigo, mas ela queria que Jesus resolvesse o problema dela. Jesus falou que está vivendo a melhor parte. Vem aqui aproveitar você. Então, ela já estava gerando, entende? A gente não é da noite para o dia, a gente gera o problema. Gera. O que é o isolamento, né? Como a gente falou, o versículo fala que aquele que se isola busca seus próprios interesses. É como você está falando aí de Maria. Deles. Né, de Marta. Marta estava falando, buscando os próprios interesses. Então, Manter a muitas casa vezes, arrumada, a gente tem que as prestar coisas atenção nisso, que aquilo que a gente acredita, que a gente realmente crê, não significa que seja uma verdade. Não é? O fato de a gente crer que pra gente é uma verdade, não significa que aquilo é realmente uma verdade. Né? E eu creio por causa da minha dor também, né? Eu crio as coisas por causa da minha dor. Veja, eu vou num grupo de jovens. Eu já tô meio triste, meio chateado, ninguém gosta muito de mim, parece que eu não tenho muitos amigos. Todo mundo lá tá interagindo, tá? Alguém não fala muito comigo, só me cumprimenta e vira as costas. E eu já, com a minha dor, penso, olha, tá vendo? Ninguém me deu atenção. As pessoas não gostam de mim. Esse não é meu lugar. Ponto, o pensamento começa. Esse não é meu lugar. Aí chega na próxima semana e fala, acho que eu não vou. Porque nem lá não é meu lugar, ninguém nem gostou de mim, nem me cumprimentou direito. Ponto, tá feito. Eu já Nada não vou. daquilo Muito aconteceu. rápido. Não né? aconteceu. Não aconteceu. A pessoa simplesmente... Eu não posso controlar o pensamento do outro. Né? Eu não posso obrigar o outro a gostar ou não de mim. Não é sobre o outro, é sobre mim. Se eu estou naquele lugar, eu tenho que aproveitar aquele lugar. E é tão interessante porque assim, a construção do pensamento é algo muito rápido. E esse tempo de resposta, de questionamento também é muito rápido, né? Eu já ouvi dizer que até 5 segundos você tem para ou converter essa energia desse pensamento negativo, ou negativo, né? Um Sim. pensamento negativo em relação a si mesmo, ou a situações. E quando a gente não converte essa energia desse pensamento, é justamente onde vai gerando aqueles sentimentos ruins e aquilo Vai é me marcado. afastando, vai me afastando cada vez mais. E eu vou me isolando cada vez mais e ficando cada vez mais dentro dos meus pensamentos, sofrendo a minha dor. E eu posso me afastar Todas- tanto de mim mesma, quanto das Total. pessoas, quanto de Deus. Total. Exatamente. Total. O que aconteceu comigo, eu lembro que na época da minha depressão, a minha depressão foi muito específica. Primeira coisa que eu quero te perguntar. Eventos de sofrimento repetidos num curto espaço de tempo. Vamos só, a pessoa teve um evento muito ruim. Aí um mês depois já teve outro, um mês depois teve outro. Isso pode gerar... Tende a- Isso tende a gerar uma depressão. Esses eventos seguidos. Porque comigo foi assim. Foram eventos seguidos. No primeiro eu sustentei, no segundo eu sustentei um pouco, no terceiro eu caí. Então, mas aí tem um problema muito específico, né? Assim, as pessoas não querem viver, por exemplo, também o problema. Você teve o primeiro problema, você tem um tempo de cura daquele problema. Você precisa chorar toda a dor daquele problema. Você precisa sentir toda a dor daquele... Você precisa viver aquele luto. Para que você consiga se fortalecer para o segundo. Vou contar uma história minha. Minha mãe ficou no hospital e, assim, ficou durante um mês na UTI. E eu orando, porque eu queria que ela não morresse. E Deus falando, eu falava assim, não, esse versículo estava dizendo que ela vai viver. Olha que Deus falou que ela vai viver. E eu orando, Deus não leva minha mãe, Deus não leva minha mãe. Um mês, minha mãe morreu. Fiquei de mal de Deus, falei, não vou orar mais. Não quero saber, o Senhor não me ouviu, o Senhor não gosta de mim. Fui para a igreja, eu sentava lá no fundo, não cantava. Foi um ano contadinho. No dia 31 de dezembro, que eu agora não me recordo o ano, sentei lá, e a virada da noite, Deus sentou, eu sentava lá no fundo. E Deus falou no meu coração assim, você acha que eu amo mais a você do que a sua mãe? Por que eu ia deixar sua mãe sofrendo aqui, querendo estar comigo, para alegrar seu coração? Uau! Nossa, Nossa. as coisas de Deus. Deus sentou do lado da Luciana ali no dia do culto. Contou. Peraí, deixa eu E te falar um assim, negócio. sim, comigo. E eu comecei a chorar, falei, Deus, não. Ele falou, e quem eu tiver que levar, eu vou levar porque eu sou Deus. E você tem que entregar a minha vida sabendo que você tá na palma da minha mão. É isso, a vida é isso. É sobre você estar na palma da minha mão. Só que durante aquele ano eu chorei e sofri o ano inteiro a perda da minha mãe. Mas acabou o tempo de luto, agora vamos levantar. Amém. Mas eu precisei vivenciar. Amém. E olha que interessante, né? A Luciana falou. Quando a gente entende que Deus é o que controla todas as coisas e que nós somos apenas mordomos, né? Nós precisamos exercer o quê? A mordomia. E a mordomia é justamente administrar os recursos de outro. Então, o meu corpo, eu administro, eu vou cuidar bem dele porque ele é de Deus. Isso. Eu vou permitir que as coisas aconteçam, né? O fluxo que para acontecer. Por quê? Porque estão no controle de Deus. O próximo também é de Deus, o espírito dele vai voltar para Deus. Então, quando você acredita, né, Luciana? Quando a gente
volta para esse entendimento. A gente Sim. volta para esse lugar de Desse lugar, equilíbrio. de equilíbrio. Mas eu e de preciso paz. viver. É isso que eu falei, a gente precisa respeitar o tempo. Então, assim, Perfeito. você passou por um momento muito ruim. Precisa não tentar ser forte e vencer. Porque o nosso mal é isso, não, eu aguento. Ou Não, controlar eu não tudo. aguento, eu preciso vivenciar, eu preciso Sim. chorar toda a dor Precisa viver disso, eu aquele preciso momento. viver E intensamente. já que Para me fortalecer para uma próxima. Sim. Porque se eu não E às vezes chorar a gente aquilo, foge, né? eu finjo que tá tudo bem, só que eu finjo. Mas por baixo é uma ferida aberta, que a hora que vir outra coisa vai furar, Vai vai, furar. vai doer. E já que a gente entrou nesse assunto e a gente está falando de pensamento, foi algo que eu aprendi também nesse tempo. A gente pode fazer 2 perguntas no nosso pensamento mediante aquilo que a gente está passando. A primeira pergunta é: por que eu estou passando por isso? Geralmente, o porquê, quando a gente faz a pergunta por quê, isso traz vitimismo. Sim. Ou seja, Deus, por que comigo? Por que tanta gente aí, por que comigo? Quando, na verdade, a pergunta certa é: Deus, para que eu estou passando por isso? Então, o tipo de pergunta que você vai fazer vai trazer uma resposta diferente. Sim. Porque Deus não é individual, não é individualista, né? Ele é sim, ele mesmo já é 3, né? Então ele está sempre pensando no outro. Muitas vezes aquilo que aconteceu com você, comigo, com a gente. Essa dor é para ensinar, para tirar outras pessoas da dor. Eu costumo dizer que eu tenho uma outra pergunta que eu acho que é mais importante do que essa, além do que para quê. É por que não comigo? Porque assim, as pessoas dizem assim, olha, eu estou desempregada, por que eu estou desempregada? Por que não? Por que eu não posso estar desempregada? Eu sou homem como o outro, por que não? É isso. Então, assim, uma pessoa teve um filho deficiente. Por que eu tive um filho com deficiência? Não, por que não? Por que não eu ter o privilégio de poder cuidar de uma vida especial que Deus me deu? Por que Nossa, não? você Porque sai isso muda totalmente. tudo. Muda tudo. A forma que você vê, a forma que você pensa. Uma vez eu vi meu primo, um amigo dele chegou para ele, um amigo dele tinha sofrido uma traição, e falou assim com ele: cara, eu fui traído. Eu fui traído. E quando ele falou isso, ele estava esperando que meu primo sentasse em cima e falasse: pô, cara, o que houve? Meu primo falou: Coitado, né, de você. coitado. Era tudo que o vitimismo dele esperava. Queria O primo ouvir. falou: tudo bem, Mir. Você é tão bom que não pode ser traído? Né? Porque é Aí, isso. tipo, quebrou as pernas. O rapaz, ele já tomou outra posição. Até meu Jesus foi traído. Por que que eu não posso ser traído? Por que que eu não levanto logo minha cabeça e vou em frente? Né? No mundo, isso que você falou, no mundo tereis aflições. Mas Tem de bom qual é ânimo, o né? processo que mais gera, no que eu já vi, processos que geram permanência em depressão, é falta de aceitação. Isso. Falta de aceitação. Sim. Por que que eu não vou aceitar o que aconteceu comigo? Será que eu sou melhor? Melhor. Por que eu sou tão bom que eu não posso viver essa tristeza? Por que eu sou tão boa que eu não posso perder a mãe? Todo mundo perde a mãe, por que que eu não podia? Exatamente. Só porque eu sou crente, porque eu sou cristã, porque eu sou filha de Deus, eu não posso? Não, eu posso. Posso tanto que posso superar isso e ir além disso, porque é isso que Deus quer dizer. É aquilo que Deus, posso só fazer um outro exemplo, que é aquele de Jesus, quando Jesus foi orar para ele, porque ele queria que passasse cálice, ele foi lá chorando, ele chorou lágrimas de sangue, ele suava sangue. Ele disse para os discípulos: olha, orem comigo. Mas ele voltou lá e estavam dormindo, porque não era o momento deles, era o momento dele. E se ele, que é Deus, que veio na terra como homem, para viver como homem, foi lá diante de Deus e falou: Deus, eu não quero ir na cruz, eu não quero, mas eu vou porque essa é a sua vontade. Mas de Foi verdade, resistente à dor, eu não né? quero, porque de verdade ele não queria, porque ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. E ele sabia que não era possível, porque ele era Deus também, ele é Deus. E ele sabia que não era possível, que ele precisava morrer, mas ele disse: se possível, se tiver qualquer outra alternativa aí, manda pra cá, porque tá doendo. Se ele pôde sofrer, por que eu não posso? E é aquilo, não é não querer a dor, é ser resistente Sim. na dor, depois da dor, apesar da dor. Né? E muitas vezes a gente não quer, a gente quer rejeitar essa Sim. dor, e aí que surge a dopamina, né? Sim, Seja lá qual e for hoje a o gente vive recurso. tomando remédio pra tudo porque a gente quer fugir do sentimento, a gente não quer sentir. E aquilo que esses dias eu tava orando e o Espírito Santo falou assim bem no meu coração: o que você tem a perder, Ju? Aí eu falei, foi uma pergunta, eu falei: nossa, tudo bem. Depois eu saí e sentia o Espírito Santo mostrando para mim pessoas, falando assim: tá vendo, eu quero usar aquela pessoa, mas ela tem muito a perder. Ela tem medo de perder a honra dela, ela tem medo de perder a reputação. Eu quero trabalhar, mas tem muitas pessoas que estão com muitas coisas para perder. Como é que eu faço para trabalhar uma pessoa que tem muita coisa a perder? Né? Por isso que ele fala: se o teu filho estiver na minha frente, Jesus fala, se a tua família, teu filho, Arranca fora. porque é muita coisa para perder. E por outro lado, no reino,
Quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino e a sua justiça, primeiro o reino, prioridade o reino, ela quer dizer o quê? Que nada tem estrutura para ficar no lugar do reino na nossa vida. Sabe por quê? Deus, né? Se você colocar um filho no lugar do reino, você não dorme com medo de que aconteça alguma coisa com esse filho. Se você coloca um trabalho no lugar do reino, você fica preocupado de perder o trabalho, de não dar certo. Porque a única coisa que tem estrutura para ficar ali é o reino. E quando a gente faz isso, E o maior temor as demais tem que ser, coisas são acrescentadas. E quando a gente faz isso, na verdade, o maior temor tem que ser o quê? De perder a presença de Deus. foi o Né? que Davi fez, né? Não é a oração, lembrei Tira também. tudo. E Davi tinha muita coisa a perder. Ele falou, Deus, pode me tirar tudo, só não retira A tua presença. a tua presença. E Deus, ele tá o tempo todo, né? Jesus está o tempo todo nos ensinando isso. Reforçar a identidade, como a gente falou. Né? A maneira como você se enxerga, vai definir muita coisa. A maneira como você pensa, como você vai agir. Né? Depois, o propósito. Se você não se enxerga capaz, como é que você ainda vai exercer um propósito que Deus vai colocar na tua mão? Os pensamentos que também vão surgir disso aí, né? Vão te afastar. E depois, exatamente Isso aí. isso, né? A prioridade, enfim. E como a um Luciana conjunto de falou, coisas. a depressão ela é um problema. E a pessoa precisa de ajuda profissional disso. Precisa de uma ajuda profissional. Não buscar ajuda profissional é pura vaidade. É negligenciar o Negligência. cuidado de Deus, o templo do Isso Espírito aí. Santo. E eu já Isso. vi, Então a assim, pessoa precisa Buscar. dessa ajuda, precisa buscar. A gente não está falando aqui como a Luciana falou, teve gente que chegou para ela e falou, prefiro ter câncer do que depressão. A gente não está falando de algo, não é porque o corpo não está dando bolinhas, está visível, que não seja algo a se tratar. Precisa precisa ser tratar como tratado, doença. precisa procurar um profissional, um psicólogo, um profissional da área para Sim. agir em cima disso. Não tem como. eu ia fazer uma pergunta que é o seguinte: você acredita, Luciana, que as pessoas que às vezes se curaram, que não foi com ajuda profissional, se isso acontece, você já viu casos assim, né? Por que isso acontece, né? De que maneira, assim, qual foi a força que a pessoa tirou? Porque eu já vi pessoas assim falarem que saíram do quadro de depressão às vezes de muito tempo por um livro que leu e aí acho que virou alguma chave. Como é que isso acontece? Toda cura vem de dentro para fora. Olha só. Então, nunca vem de Anota fora pra isso, dentro. Anota isso. Toda cura vem de dentro para fora. Isso. Então, se a pessoa conseguiu, na verdade, ela deve ter tido um momento onde ela conversou com alguém e expôs. Ela deve ter tido um momento onde ela, numa oração com Deus, ela conseguiu visitar a alma e trazer para fora e cuspir todo aquele câncer que estava dentro. Só pode ter sido dessa forma, não existe outro tipo de cura. Sempre tem que vir de dentro para fora. Às vezes foi numa conversa com o pastor, ela conseguiu pôr para fora toda aquela dor. E aquilo foi resolvido, porque quando eu falo, E ressignificou, né? eu ressignifico. Então isso que você falou é muito Muitas vezes. importante. Ó, Muito bom. você tem um pastor, Converse com se você ainda não está, eu ainda não fui no psicólogo, alguma coisa assim, mas eu estou querendo buscar força, vai no seu pastor. Isso. Busca o seu Seu pastor, líder fala de com ele. célula. O que você não pode fazer é ficar com isso sozinho, Calado. como calada. Não pode. Né? Como a Luciana falou, internalizar isso a ponto, né? De De isso adoecer, começar de a se tornar um ácido dentro de você. Porque que muitas vezes a depressão vem de mágoas, enfim, o que é mágoa? É amar água. Mas, Retida, né? Água. O que é amar água? É esgoto. Às vezes, o ser humano é 70% água. Imagina amar água dentro dele, o estrago que não faz. Então busque o seu pastor, busque ajuda, mas busca não sua líder, perca busca sua alguém com quem você líder. conheça, que Isso. seja de confiança, né? Abre o teu coração, abre esse seu sentimento, busca isso com intensidade, se interesse por isso. Eu preciso buscar alguém. E se você não tem ninguém, ora, Deus manda um anjo na minha vida. Quem é esse anjo? Pode ser qualquer pessoa. Até o próprio Deus. Deus vai mandar e vai enviar alguém para que você possa dizer. E E se quando a eu pessoa- digo, desculpa, quando eu digo enviar, né, quando até ouvir o próprio Deus, porque com Elias foi assim, né? Quando ele estava ali angustiado, veio o anjo do Senhor, né? Isso. E que falou com ele. E eu acredito E Deus que pode que Deus mandar, pode mandar alguém, pode mandar um anjo realmente, mas pode mandar um anjo que vem dali do lado, alguém, um vizinho muito bom, um amigo da infância, pode mandar alguém que vai dar uma palavra e você vai se sentir à vontade para chorar aquela dor. E te E ajudar, pedir às vezes, ajuda. até refletir Isso, também. a pensar sobre isso. E de repente falar para você, olha, vamos procurar ajuda juntos. Não, né? mas não é bom que esteja só. Isso. Não é bom que esteja só. Isso. Eu sei, a própria natureza, né? A sabedoria que é na natureza, a gente falou até disso. O leão, quando está perseguindo a manada, ele persegue para quê? Para esperar aquele se destacar. Aquele que se destaca, ele traga. E o inimigo das nossas almas também faz isso. Então você não precisa querer. Eu não quero falar com ninguém. Você precisa fazer. Isso. Fazer, você não precisa querer. Muitas coisas na nossa vida a gente não precisa querer, né? Depois que a gente fica adulto, né? A gente faz muita coisa que quer quando é criança, né? Mas depois que fica adulto, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Fazer, afinal,
Os seus filhos estão sofrendo isso também, se você tem filhos, o seu esposo, o seu cônjuge, tem Sua muita casa. gente, a sua casa, os seus pais, tem muita gente envolvida nisso, né? Eu queria também te perguntar, assim, Luciana, o quanto o ambiente externo, né, por exemplo, a própria casa da pessoa, não sei, a desordem, né, desorganização, ambiente externo, o quanto se influencia no estado emocional da pessoa? Toda desorganização é ruim, né? Então, assim, uma pessoa que já está no processo depressivo, a vida já está mais desorganizada, ela não consegue organizar as coisas. Então, assim, a desorganização externa ajuda muito nesse adoecimento maior. Minha gaveta está uma bagunça. Na verdade, a nossa vida externa reflete muito a nossa vida interna. Né? Se a minha casa está uma bagunça, a minha vida interna também deve estar. Né? Se eu não consigo dar conta de arrumar a minha casa interna também não está legal. Né? Se eu não consigo lavar minhas coisas, às vezes eu não estou conseguindo nem tomar um banho direito. Quanto tempo faz que às vezes eu não tomo um banho gostoso, que me dá prazer, porque eu começo a perder prazer em todas as coisas. Então, até nessas pequenas coisas. Então, assim, tudo Você isso acredita faz que parte. esse pequeno movimento, então, há um efeito reflexo, efeito espelho, Sim, de trazer esse benefício para a pessoa? Se ela, por exemplo, fizer esse movimento de organizar a própria casa, a rotina, isso vai refletir Para o internamente? depressivo, a gente começa com pequenos passos. Então, assim, eu tenho um tripé que é medicamento, né? Terapia e exercício físico. E exercício físico, qualquer coisa que a pessoa consiga fazer. Pode ser dar passos dentro de casa, a princípio, para começar a caminhar. E fora isso, a gente precisa dessas pequenas coisas. Então, assim, meditação, a gente chama do mindfulness, né? Que é atenção focada, conseguir fazer a respiração. Alguma Organizar coisa uma que gaveta. leva. Organizar uma gaveta, varrer o espaço, colocar uma flor do lado da cama, uma flor bonita, arrumar a cama, deixar a cama bonita. Já que é a cama o lugar onde você vai passar a maior parte do seu dia, arruma a cama, põe uma coxa bonita, coloca um lençol legal, coloca uma florzinha do lado, uma música de fundo. Pequenos passos que ajudem a pessoa a começar a ver um pouquinho mais de alegria no seu dia, um pouquinho mais de luz. Então, assim, eu não consigo abrir a janela inteira, mas eu abro uma frestinha da cortina e essas coisas vão. Eu queria fazer uma pergunta que seria, mais uma vez, eu estou voltando lá e eu gostaria de me fazer essa pergunta na época, já que eu estou com uma psicóloga aqui. Tem que conversar. Qual a dica que você daria para a pessoa se amar? Para ela começar a se amar? Porque uma pessoa, geralmente, que está em depressão, ela já está nessa luta de não se amar mais. Por isso que tudo fica uma bagunça. Eu não me amo, logo, eu não estou nem aí para muita coisa. Qual a dica que você daria para a pessoa começar a se amar? Se ela é cristã, né? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Deus amou tanto. Se Deus me amou tanto, é porque eu tenho algum valor. E se eu tenho algum valor, eu posso começar a cuidar daquilo que Deus valorizou tanto. O que eu costumo dizer? Toma um banho quente, gostoso. Faz uma massagem no pé. Poxa, o pé, ele te carrega. Ele carrega todo esse peso. Quando foi que você conseguiu dar uma olhadinha para esse pé? Então, às vezes você não olha, mas vamos lá passar um creme no pé, vamos passar um creme e fazer uma massagem. É um cuidado específico com você, é um autocuidado. Eu vou passar um creme na mão, eu vou, sei lá, um homem, tá barbudo, tá feio. Vou lá, faço a barba, né? Corto o cabelo. Eu costumo fazer pequenas coisas que apareçam para mim, porque eu não consigo olhar por dentro, mas olhando externo, eu começo a refletir um pouquinho. Se eu consigo dar pelo menos essas pequenas coisas, já é sinal de que eu posso dar pequenos passos. Eu começo com pequenas coisas. Se eu puder contribuir também com essa pergunta, Sim. eu falaria para a pessoa ter gratidão. Começar a mudar o foco. A mudar o foco, tirar o foco do que perdeu, do que não tem e começar a agradecer. Eu tô falando isso porque eu comecei a fazer isso também. Tá. Chegou essa informação a mim, eu falei, verdade, eu vou fazer esse negócio aí. Tava meio chateado e tudo, meio desgostoso da vida, vou fazer esse negócio. E eu comecei a aumentar a minha percepção pelas coisas que eu já tenho. Um teto, eu falei, cara, eu tenho um teto. E pelo amor próprio, né? Eu sou inteligente, eu sou criativo. Mas é que é difícil fazer, né? Lembrar essas coisas. Não consegue, porque assim, isso é de difícil. ser inteligente, isso aí eu não conseguia ver muito, não. Pelo contrário, eu tava me achando a escória do mundo. Não consegue. Aí, mas eu comecei A olhar para algumas pequenas coisas. Eu falei, nossa, eu tenho um teto. Comecei a agradecer. E tirei força e falei, Deus, obrigado porque eu tenho um teto. Comecei meio revoltado, né? Porque o que acontece? O corpo é a nossa menor parte. Sim. Nossa menor parte. Nós temos alma e espírito dentro da gente que são eternos. Sim. E a gente dá maior atenção pro corpo, algo que é mortal. E o pior de tudo, né? O corpo que bloqueia muita coisa. O espírito tá anos de luz na frente do corpo. E ele tá doido para... Ele tá cheio de propósito, só que o corpo
bloqueia, fica travando o espírito. Então, depois que eu aprendi isso, hoje eu faço isso. Quando eu tô mal e eu tô precisando tomar uma decisão ou precisando fazer algo, eu quebro o meu corpo. Como que eu quebro o corpo? Eu começo a pular igual um louco. Né? E Carla, a gente tem mania de fazer isso na frente do espelho, de gritar, falar sim, 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 sim. E eu começo a me arrepiar fazendo isso. Então, o corpo quebrando, eu saio da camada do corpo, que eu envergonho ele, entro na camada da alma e chego no espírito. Sim. Porque, na verdade, eu entendi que quem está travando, quem está me trazendo, porque o espírito não tem depressão. Não. Quem traz isso, né? Alma, corpo. O espírito não tem isso. Então, eu tento chegar lá. Mas hoje, deixa eu só reforçar isso que o Júnior falou aqui. Isso é muito poderoso, né? Preste atenção. A depressão não está no seu espírito. O deprimir, o pensamento negativo e essa sofrência não está no seu espírito. E no espírito que está dentro de você, que é o de Deus. Então, quando você quiser, me corrija se eu estiver errada, né? Que eu estou aqui do lado de uma psicóloga. Quando eu invisto nesse espírito, em me aproximar do Espírito de Deus, em fortalecer o meu espírito. Quanto mais eu me aproximo, mais eu sou iluminado, né? Mais eu sou abençoado. Quanto mais eu me aproximo. Sim, olha uma grande chave, né? Sim, uma grande chave. Eu preciso me aproximar de Deus. Se eu quero vivenciar o mais de Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Né? Eu preciso cuidar, separar as coisas. Eu acho assim, há muito tempo a igreja ensinou que espírito era tudo. Não é, nós não somos só espírito, nós somos um ser completo. Como ser completo, precisamos separar essas coisas. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho força para vencer as outras coisas. Uau. Salomão fala isso. O espírito consegue levantar o corpo, mas o contrário não consegue. Então, eu preciso me aproximar de Deus, né? E existem coisas muito importantes nisso. Quando você está falando de agradecimento, eu fiz um curso em Harvard, um curso sobre a psicologia da felicidade. E as regras são... Primeira regra do tema. Vamos começar a trabalhar a psicologia da felicidade. 3 coisas que eu agradeço todos os dias. Então, eu preciso começar todo dia a dizer 3 coisas que eu agradeço. Todo dia. A regra. Nós vamos fazer, então começamos. Segunda regra. 3 coisas que eu amo na minha vida. Então, eu agradeço por 3 coisas, 3 coisas que eu amo. Eu amo a minha mulher, eu amo o meu cachorro, eu amo minha mãe. Todo dia eu começo. Não, porque eu amo. Eu não me amo, porque eu não consigo me amar. Mas eu consigo fazer isso, certo? Depois eu começo a me relacionar. Eu preciso encontrar 3 pessoas durante o dia que eu vou dizer bom dia. Mas eu preciso me relacionar, porque a felicidade está nesse lugar. Então a gente começa a trabalhar coisas, entende? É sempre a saída. Aí eu começo a encontrar uma pessoa e dizer, bom dia. Então eu vou dizer bom dia para o porteiro do prédio, eu vou dizer bom dia para alguém no elevador, eu vou comprar um pão, nem que eu queira o pão, mas eu vou lá na padaria, vou pegar o pão e falar, bom dia, muito obrigado. A gente vai ensinando, eu vejo que a gente precisa ensinar o povo a ser feliz hoje. As pessoas não perderam até o foco, até isso. Mas existe. Então a gente precisa fazer isso. Essas coisas nos levam para um mundo um pouco melhor. Interessante que eu comecei a exercitar isso, né? Quando a gente vai num lugar, eu falo uma semana abençoada para você. E a gente não sabe, mas às vezes aquilo ali tá transformando a vida de alguém. Com certeza. Mas mais que o outro, transformando você. Exato. Porque vem de dentro para fora. Quando você põe para fora, você está sendo transformado, você está dando algo para receber. É a lei da semeadura. Você falou, você plantou a semente, ela vai nascer. Por quê? Porque você plantou. Entende? É você que está lançando essa semente. Então é você que vai ser abençoado. O outro também vai para o seu bom dia. Mas mais do que ele, você vai ser abençoado. Você vai ser feliz. Do que receber. É isso. O que você poderia falar agora, Luciano, sobre assim, o cristão, as pessoas que estão às vezes dentro da igreja, mas tendo pensamentos, né, de depressão, pensamentos suicidas, até mesmo pensamentos suicidas. Sim, então. É importante a gente olhar para isso nesse sentido, né? Tem muita gente na igreja que não tem coragem de verbalizar que ela quer morrer, né? Que ela não quer mais viver essa vida, que ela não fez mais sentido nessa vida, a vida não faz mais sentido para ela. Mas ela pensa assim, se viesse um carro, nossa, se caísse um raio na minha cabeça, meu Deus, era tudo de bom. Nossa, se eu tivesse uma doença terminal, era isso que eu precisava, porque eu não precisava me matar, mas eu morri, eu quero ir pro céu, o céu é melhor, né? Tanta gente que a gente encontra e fala assim, eu queria viver no céu, nosso céu deve ser muito melhor do que essa vida. São sinais de que a gente não está conseguindo viver essa vida, porque assim, enquanto a gente estiver aqui, essa vida tem que ser bem vivida. Deus nos deu de presente essa vida. A gente não pode aceitar isso, né? Não pode aceitar que isso seja uma postura, não é nem para o crente, é para ninguém. Porque assim, enquanto você tem vida, tem chance de uma vida melhor. E todo dia é um presente. Né? O presente é todo dia. Deus me dá todo dia um presente. Se eu acordei viva naquele dia, Deus me deu o presente daquele dia. E olha que interessante, trazendo para a Bíblia, né? Ali, Elias, quando ele se viu naquela depressão, porque Jezabel, vou contextualizar aqui, né? Vai lá em 1 Reis 19, se eu não me engano, 19, vocês vão encontrar. Elias, ele estava numa situação em que a esposa dele, a Jezabel, né? Vamos dizer ali, a rainha, ameaçou ele, na verdade, decretou a morte dele. Beleza, ele fugiu, foi para o deserto, né, se isolar.
E ele desejou a morte, ele entrou nesse estado assim de depressão. E é interessante que quando o anjo vem, né, ali, ele orando debaixo de uma árvore, um anjo vem e fala e dá uma missão para ele. Manda ele se deslocar dali e fazer uma missão. Então o que eu tiro de ensinamento disso? Às vezes, Deus está ali cheio de vários propósitos, mas você não está ouvindo, você não está dando atenção para aquilo que Deus quer te direcionar e te usar e gerar esse senso de utilidade para você, né, te entregar esses propósitos. Quando a gente se perde disso, é onde a gente vai mergulhar naquele sentimento, naquele pensamento negativo. E é isso que nos aprisiona, você acredita? Eu penso assim, olhando para essa história de Elias mesmo, né? Veja, ele tinha acabado de derrotar todo o povo de Baal. Todo, ele derrotou todo mundo, né? Deus assim foi lá e ele era poderoso ali, ele era o cara, né? Vamos pensar que ele era o cara naquele momento ali. Ele tinha, né, visto todo o poder de Deus naquele momento, de repente ele recebe aquilo apavora ele. Porque ele para de olhar. Saí do espírito, fui pra carne. Ele parou de olhar para o poder de Deus e olhou para ele. Ah, eu vou morrer. Mas e se ele morresse? Né, qual que era o problema? Assim, tipo, ele parou de pensar que existe algo eterno. Ele parou de pensar no eterno e pensou nele. E olha, no humano. É justamente E esses pensamentos que a gente... Não, mas ela vai me matar. Mas se Deus acabou de matar um monte de gente, não matou ele. Deus é que tem o poder da vida e da morte. Mas ele perde aquilo, porque ele entra no problema. O problema entra que o pensamento vem, ele te domina. Você não consegue pensar além daquilo. Ele domina sobre você. Você deixa. E o medo, ele te apavora. O medo é uma arma poderosa, né? Ele te apavora. E ele perdeu tudo que tinha acontecido antes, acabou. Né? Todo o milagre de antes, todo o poder de Deus morreu ali. Ele sai correndo e vai fugir. Pensando, não, melhor eu morrer. Então existe dois tipos de medo. Um medo que é inerente, que te protege, e um medo que vem do inimigo. Todo medo que paralisa é um medo doente. A gente precisa tratar. Tem o temor. Uau. Temor é uma coisa, medo é outra, né? Todo medo que paralisa é um medo doentio que precisa ser tratado. Quando a gente é olhado para ele de forma especial. Esse medo é carnal, não é espiritual, porque a Bíblia fala, não vos dê espírito de medo, ou seja, no espírito não há medo. Né? Então, é carnal, é para te paralisar. E você fala isso aqui, Elias, quando ele fala isso, ele bota aqui, pois não sou melhor do que meus pais. Ele ainda fala isso. Ele começa a sentir mal. Olha o que Deus... E se mesmar, né? Olhando para ele. Olha como, só para ele. Olha como não acontece só com a gente. Elias, um homem espiritual. Um homem espiritual. Um homem que a Bíblia vem, mesmo depois da morte dele, a Bíblia vem falando de Elias durante muito tempo. Um homem desse, o que ele sentiu? Ele falando, eu não sou melhor do que meus pais, me leva, porque eu tô aqui fazendo nada. Tipo assim, ele tá falando, olha como que mudou a visão dele para com ele. Cegou totalmente. De um pensamento. Cegou por conta de um pensamento. Então o que é o pensamento? Por que a gente não toma cuidado com os nossos pensamentos? É como Salomão, se tudo na nossa vida vai sair dos nossos pensamentos, por que a gente tem dado nossos pensamentos para a torto e a direita para qualquer coisa? Por que a gente tem dado se tudo vai sair dele? E olha, eu vejo um movimento assim muito ruim e opressivo mesmo, justamente quando você está na correria, quando você está com excesso de informação, aí é que fica mais fácil ainda de você não pensar sobre o que você está pensando, de você não questionar aquilo que você está vivendo ou pensando, né? Então, justamente, tá vendo que está nesse movimento, cara, corre para sair, para justamente ter essa paz, para poder avaliar o que você está vivendo, né? Então, mas acontece que cada vez mais o homem de hoje, né? Ele é bombardeado por coisas, ele é tarefeiro. Sim. Ele precisa de coisa, ele não consegue fazer uma coisa só. Não sei vocês, mas assim, a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tô assistindo televisão, eu não consigo só assistir. Eu tenho que assistir e olhar o Instagram se tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu tô lendo a Bíblia, mas aí eu vou ler no celular, aparece lá o WhatsApp trazendo uma mensagem. Se de repente tem alguma coisa importante, eu já paro ali para ver. Eu não consigo fazer uma coisa só. A gente é extremamente tarefeiro. Olha o perigo disso. Precisa ter uma decisão, né? Thomas Precisa ter foco. Thomas Edison falou que o segredo dele era 3 horas todos os dias dentro de um quarto a meditar. Thomas Edison, o maior inventor que o mundo já teve. Se a gente olhar com os olhos de hoje, iria falar, pô, para ele inventar tanta coisa, onde esse cara tirava tempo? Como é que ele fazia isso? Na verdade, essa correria estressa o cérebro. A gente se torna improdutivo quando é multitarefa. Porque a multitarefa... E aí a gente toma esse Salopram para poder tirar a ansiedade, porque a gente tem que tomar medicação, porque a gente não consegue sozinho. Aí eu não consigo dormir, porque durante a noite eu tenho vários pensamentos de coisas que eu posso fazer no dia seguinte. Aí eu tenho que tomar Rivotril, porque o Rivotril acalma o meu pensamento. Aí eu preciso de medicação para poder viver uma vida simples, porque eu não consigo viver a vida simples. E você sabia que tem pessoas que elas estão tão atarefadas, mesmo
sem estar trabalhando em um emprego, nada. A pessoa fica dentro de casa e se você perguntar a ela Ela não sobre tem alguma coisa, ela está cansada porque ela está cheia de tarefas aqui, ó. Aqui, a mente. Na cabeça, na mente dela, está cansando, está sugando ela. Sim. Então isso se distancia a gente total do reino. Do foco do reino. Do reino, porque o reino, em Mateus fala o seguinte, Mateus 6,25 ele fala, vê os lírios do campo, eles não precisam trabalhar, não fazem isso, e meio com tudo, eu os sustento. Usando essa palavra, você acredita que hoje está faltando justamente atitudes, às vezes, de olhar para o simples, para a natureza, para um parque, para tudo e Completo. observar? Hoje as pessoas olham para a natureza para tirar foto, eu nunca vi isso. A pessoa deixa de aproveitar e de apreciar a beleza, uma visão, porque ela quer postar a melhor foto, ela quer que o mundo veja aquela foto, mas ela não vê. Mas ela não vive aquilo ali. Não vê, não consegue aproveitar. Presta atenção. Isso. Qual a parábola das 10 virgens? 5 delas estavam distraídas e 5 preparadas. O noivo vai chegar. O que a Bíblia relata? Que o noivo vai chegar e essas 5 distraídas não vão conseguir ir para as bodas. Tão atual. Né? Você já reparou que somos a geração mais distraída Sim. que tem, que já existiu? Nós somos a geração... Hoje eu estava conversando com a Carla e eu falei o seguinte, cara, antigamente, quando a depressão não era moda, né, que agora muitas pessoas viram Mesmo uma... sem ter, virou né? uma- Sim, exatamente. virou né? muita gente com depressão. Quando não era, eu falei, Carla, o diabo ele não é onipresente. Então dava mais trabalho para ele gerar depressão. Só que agora existe isso aqui que tornou o diabo onipresente. Multicanal. Olha o poder Sim. que ele tem nisso aqui, numa TV. Sim. Porque agora ele pode alcançar muita gente E de uma vez diversas só. De uma vez só. Ele se tornou... A tecnologia acabou de dar um poder de onipresença para ele, porque lá em casa mesmo a gente evita deixar nossos filhos no YouTube. Sim. Enfim, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque eu sei que muita coisa ali está preparando o quê? Pensamento. Como disse Margaret Thatcher, ela falou que seus pensamentos, cuidado com seus pensamentos, porque eles viram palavras, as suas palavras viram ação, sua ação vira o que você vai viver. Ela falou um pouco mais, mas eu cortei aqui. Cuidado com os pensamentos, porque tudo vai começar no pensamento. E a gente quer ter uma vida boa, mas não tem cuidado com o pensamento. Só que o fim de tudo que a gente fizer começou lá, no que a gente deixou entrar, se transformou em pensamento, palavras, ações, resultados e o que a gente vai viver. E é uma geração cansada, né? Que assim, é tão cansada, mas ela não é cansada de produzir coisas boas. Ela é cansada porque ela tem excesso de informações. É uma geração que está extremamente cansada. A gente nunca teve uma geração tão cansada. Antigamente as pessoas, os homens trabalhavam por dinheiro. Ele trabalhava porque ele tinha que trabalhar. E não tinha essa. Eu vou carregar pedra, o trabalho é carregar pedra. Ponto. Ele era feliz com aquilo, porque ele precisava trazer dinheiro para casa. Hoje a gente trabalha por prazer. E a gente é insatisfeito totalmente. As pessoas, você pergunta para os jovens, o que você vai fazer? Ai, não sei, não tem nada que me agrada. Porque a gente busca prazer em tudo e não é só sobre prazer. Hedonismo, né? A gente Essa está busca sempre de olhando ser para criado. nós mesmos. Né? A gente está tão cansado disso tudo. Né? Esses dias eu estava lendo sobre aquele texto que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, né, sobrecarregados. E refletindo sobre isso, Deus não fala assim, quando você está cansado, deita na cama, assiste Netflix. Desliga sua mente, porque a gente Nossa, assim, quando olha a gente aí, está gente. cansado, a gente deita e fala Olha a assim, revelação. eu quero assistir Netflix porque eu não quero pensar em nada, porque eu tô tão minha mente está cansada. Mas Deus não fala isso. Ele fala, quando você estiver cansado e sobrecarregado, vem para mim. Não vai pro deitar. Não vai assistir televisão. Não vai pegar YouTube. Não vai sobrecarregar sua mente, porque a sua mente está cansada. Ele fala, vem para mim, vem aqui, porque em mim tem descanso. Eu achei isso tão incrível. E hoje Então, as pessoas estão A justamente gente vai dando pro contrário. e as pessoas dão essa desculpa para Deus ou para o seu líder, Ai, eu tô né? tão Não tem cansado. tempo, Não, tem tempo. eu tô tão cansado. Sim. E a gente mesmo às vezes deita e fala assim, hoje eu tô tão cansada. Ai, vou pôr ali uma série pra me ficar assistindo, porque eu não E entra, quero né? nada. E entro naquilo e fico O lá Instagram, só recebendo. o Olha TikTok. só, que Informação acontece? ruim, não é informação boa não, mas Não só é, informação se você- ruim. Olha só, Exatamente. a dor é um indicativo. A dor é um indicativo. Se eu tô com dor no estômago, meu estômago, a inteligência do meu corpo tá falando, você tem que tratar isso. Se eu não sentisse dor, meu estômago ia me matar. Isso. Então, é uma inteligência, um indicativo que eu tenho que fazer algo ali. Aí você falou isso agora, se eu tô sobrecarregado, eu não tô com dor no estômago, mas eu tô com dor na vida. Se eu tô com dor na vida, eu preciso resolver essa dor. O que Deus me fala aí? direciona. Vinde Vem a pra mim. mim. Vinde a mim. Se você está com dor, é porque eu sei onde está o seu problema. Vinde a mim, que eu vou te mostrar. Só que se a gente perde isso, o que acontece? E a gente tem perdido isso, porque agora eu estou com dor. Ah, não deixa a vou dor orar. aqui, Não vou orar. Né, eu tô cansada, eu não vou orar agora, porque eu tô cansado. Aí Vou é um orar. prazer. Olha só. Verdade. Nossa
Gente, incrível. Tá muito bom isso aqui. Olha o perigo disso. Então a gente vai cair de um abismo No outro. Sim. por conta de distração. Por conta de distração. Hoje tem isso aqui. Se eu tô triste, eu tenho isso aqui. Eu vou ver isso aqui. Isso. Vou esquecer da minha, Do meu problema. do meu problema. Não quero pensar no meu da minha problema. Eu dor. vou olhar, não vou. Do meu cansaço. Só que o problema não vai esquecer. Não vai resolver. Não vai resolver. Agora, se o contrário, a gente estiver cansado e vai para Deus, tudo isso aqui se dissipa, porque ele vai fazer o que? Ele vai pegar o meu fardo pesado e vai me dar um fardo leve e falar, filha, vai lá. Sim, Olha, vai dar olha, direcionamentos, né? olha Às isso vezes, olha que interessante, também me veio algo aqui. Às vezes você está sobrecarregado porque o seu trabalho está te consumindo muito. E aí, quando Jesus fala, né, vinde a mim, às vezes ali naquele momento de oração a Deus, ele já vai te falar, ó, esse trabalho não é para você. Olha, isso que você está fazendo Não é assim. não é assim. Ou Não é você isso. não está no lugar O que certo. ele fez com Elias. né? Elias falou, eu quero morrer. Aí Deus olhou, mandou o corvo lá, deu comida para ele e falou, agora levanta que a caminhada é longa. Você vai lá para não sei aonde. Ou seja, qual foi a melhor coisa que Deus fez para Elias? E que ele Ocupou também fez, né? Ele orou. Existiu esse passo Olha, dele de orar, e olha né? De só. estar com Deus. Eu vou falar algo aqui, eu tenho que falar. Eu comecei, meu primeiro emprego eu tinha 21 anos. 21 anos. Começou tarde, né? 14. Eu também, 16. Olha só. E eu tinha tudo que, assim, vivia, graças a O Deus. famoso assim, bem. patricinho, não, playboy, não, também não. playboyzinho do calma. Rio. E eu senti que isso turbou a minha mente. Porque eu ia dormir 6 horas da manhã, porque eu Improdutivo, não conseguia né? dormir à noite, então eu ficava no computador até 6 horas da manhã. Enfim, totalmente improdutivo. Todos os meus amigos, muitos deles trabalhavam. Não e era eu da igreja, não fazia Então, não quando eu tinha- falei, por que isso veio na minha mente? Porque quando eu lembrei agora que Elias chegou, Deus, me mata, pô, eu quero morrer. Deus falou, beleza, come um pouquinho que a caminhada é longa. Deus não falou, que isso, tadinho. Elias? Tadinho, não. Vambora. Vai se Primeiro vai ocupar. comer. Primeiro vai cuidar de uma coisa para fortalecer, que tava fraco. Isso aí. Porque a gente tá fraco às vezes. E Exato. precisa fortalecer. Come. Comeu. Segue Agora lá. vai Uau. caminhar. Vai lá. Vai pra frente, esquecendo das coisas que pra trás ficaram. Siga pro alvo. Sigo pro alvo. Elias começou e depois disso eu não ouço mais ele falar na Bíblia, né, que quer morrer. Então, muitas vezes, a gente precisa se levantar. Deus, a gente, pelo menos eu não lembro na Bíblia quando Deus fala que assim, vem cá, meu filho, que eu vou te levantar. Tem uma parte que o anjo toca em Daniel, mas não fala que levantou, fala assim, ó, levanta, que eu tô querendo falar contigo. Eu não vou falar com você. no Até pro chão. milagre, né? Levanta e anda. Não falava, É vou isso. te levantar. Vem cá, Levanta me e dá a anda. mão. É verdade. Não falava. Ele fala, levanta, E anda. põe-te de pé que aí eu vou falar contigo. Eu não vou falar contigo caído, porque você caído, você tá assim. Foi o que a gente estava conversando. Eu lembro que quando eu estava numa depressão profunda, inconscientemente lá no fundo tinha uma voz que falava que assim, cara, essa pressão toda de ter que trabalhar, não vai ter, porque você tá doente, você não precisa trabalhar. Você tá doente, cara, as pessoas estão vendo que você tá doente. As pessoas estão vendo isso. Então essa pressão toda, que é algo que na minha cabeça existia, eu não precisava cuidar daquilo. Então eu comecei a me tornar uma vítima da depressão. Ou seja, eu cheguei no momento que eu não queria mais sair da depressão. Eu entrei e ficou confortável. Tem explicação para isso? Assim? É comum, lógico. O corpo tá num lugar confortável. Eu não preciso me responsabilizar, porque responsabilizar dói. Responsabilizar requer ação. Quando não é culpa minha, a culpa é da doença, eu não preciso fazer nada, eu posso ficar aqui. É muito comum que as pessoas façam isso. Porque se responsabilizar dá trabalho, né? Eu falo, ó, isso aqui é minha responsabilidade, eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar. Né? Às vezes o doente tá ali, você tem que dar remédio. Ele fala, eu esqueço de tomar remédio. Eu esqueço. Por quê? Porque eu esqueço, né? Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Levanta-te. Põe-te de pé, que eu falarei contigo. Deus falou isso para Moisés. Moisés, tá fazendo o quê? Diga ao povo que marche. O Espírito Santo, ele é generoso. Generoso. Se você der um passo na direção dele, ele vai dar pelo menos 3 na sua. Mas o Espírito Santo, ele é um pé, nós somos o outro. Abraão, Deus falou, Abraão, sai da tua terra e te mostrarei. Ou seja, tudo que eu vou te dar, eu só vou te dar depois que você sair da tua terra. Porque se você não sair, eu não faço. Porque Deus é o Deus do impossível. Nós somos do possível. A Bíblia deixa isso bem claro. Então, o meu convite hoje é para você que está assistindo a gente, uma psicóloga aqui, Maravilhosa. dê o primeiro passo, tenha ousadia para dar o primeiro passo. Júnior, eu só tenho que dar esse primeiro passo se eu quiser? Não espera querer. Não espera querer. Nós adultos, a gente não tem que esperar querer.
Nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Eu convido você a dar o primeiro passo hoje, que eu não tenho dúvida. Quando você der o primeiro passo, você vai estar cumprindo o vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados. Vinde a mim. Então dê esse passo que eu tenho certeza que muita coisa vai começar. Com certeza. E há uma acontecer. família aqui muito grande, né? Que é a família Lagoinha. Né? Aqui especificamente onde estamos, Viseu, Portugal, mas a Lagoinha, enfim, é global. Só procurar, enfim, essa casa aí, de onde você estiver, porque tem muita gente para poder estar junto, caminhar. Exatamente, Né? caminhar junto, né? A célula é um lugar de crescimento, é um lugar de olho no olho. A mesa, a convivência, a gente tem muito lugar de convívio. O lugar de convívio é um lugar de aproximação, né? De crescimento. Então, Isso sim. isso, né? Eu gosto Faz muito daquele sentido. louvor que diz, né? A tua mesa cura, mesa de Deus cura. Onde a gente tem mesa, a gente cura. A gente precisa criar isso, né? Eu tenho combinado com meu filho. Eu tenho um filho de 16 e assim, a gente combinou desde ele pequeno, quando ele quer conversar comigo, ele fala, vamos tomar um café. Então, assim, eu sei que quando ele fala pra mim, mãe, vamos tomar um café? Bom, ele quer conversar Eu vou adotar comigo. isso, hein? E aí a gente senta na mesa, ele conta do dia, fala do que ele fez errado, do que a professora falou. E, pronto, é o nosso momento. E a mesa cura, é um lugar de cura. A gente precisa aproximar isso, né? Esse tempo de qualidade E na a mesa é algo igreja. bíblico, né? A mesa é um lugar bíblico. Né? É um Então, lugar. assim, sente na mesa do Senhor. Quer ser curado? Sente na mesa do Senhor. É lugar né? de unidade, né? Qual a diferença de união para unidade? Para estar em união, basta estar junto. Tem muito casal que está em união. Os dois moram debaixo do mesmo teto, estão em união. Mas unidade, quando você fala a mesma língua, vai para o mesmo propósito, tá? Unidade é muito forte. Sim. Né? Tanto que você vê aí, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é unidade. Não é união, unidade. Você pega o Antigo Testamento, é o quê? Deus. Sim. Aí vem Jesus do Novo Testamento. Depois que Jesus vai, quem fica? Espírito Santo. Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, unidade e mesa é lugar de unidade. Você falou lá em casa, na mesa, na hora de comer, não entra celular, nada disso. É o lugar da gente conversar, falar um com o outro. Meus filhos são pequenos ainda, mas a gente já está gerando unidade, porque eu sei que se ele não tiver unidade dentro de casa, ele vai arrumar unidade na rua. E eu não sei como que vai ser essa unidade na rua. E a unidade tem força. Né? Nimrod utilizou a unidade. Muita força. E por Nimrod utilizar a unidade, Deus falou que assim, vamos descer a terra aí, porque não há mais restrição para que eles podem fazer. Mas esse papo aqui foi muito bom. Acho que vai ter. Isso, Acho que vai ter que ter segundo tempo. Pois é, coloca aí nos comentários se vocês querem um segundo. Sim, Com muito bom certeza mesmo nós estar aqui. queremos. Eu acho que Porque tem muita coisa para falar, tem né? muita coisa ainda para falar. É verdade. A gente Mas está a gente- vivendo esse momento, né? Tudo que a Luciana sabe aí é psicóloga, mente, pensamento. Muito né? pertinente, ainda mais nos Para tempos de Salomão hoje, falar né? isso, Salomão escreveu coisas belíssimas, coisas importantíssimas. E ele fala sobre tudo. Tudo que eu falei, tudo que você tem que guardar, cara. Teve duas coisas que ele falou. Foi essa, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em Eclesiastes 12, 13, ele fala, eu dei tudo para minha carne, tudo Tudo e é vi que vaidade. tudo é vaidade. Então, o final é o quê? Teme a Deus. Ele passou por tudo aquilo para falar teme a Deus. Então, para mim, de tudo que eu amo, tudo que E as Salomão últimas escreveu, palavras, geralmente mas são essas as principais. palavras, guarda o teu pensamento, né, o teu coração e teme a Deus. Um cara que viveu tudo, ele não tinha falta de nada. Ele falou, tudo que meus olhos pediram, eu dei. Ou seja, você pode ser a pessoa mais rica da terra. Salomão já falou, não é isso que vai te completar. Não é isso. Uau. Porque É ele isso. falou, ninguém vai ser como ninguém foi, ninguém vai ser como ele. Ele podia fazer tudo isso, mas mesmo assim ele fala, no final de tudo, qual foi? O que eu constatei? Teme a Deus. Verdade. Teme a Deus, porque E fica isso o é o melhor convite, né? que você pode fazer. Pois é, e fica o convite, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, veja, a gente está falando aqui sobre depressão, né? Tem pessoas que têm tudo, né? Aos olhos aí do mundo tem de tudo, mas se não tem Deus, é não ter nada. Porque Ele é o nosso tudo, Ele é o principal. Então, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, fica o convite, né? Faça parte também aqui, ó, da nossa grande família, a família Lagoinha, que é uma família para te acolher. E você pode, aí mesmo da sua casa, onde você estiver, né, receber, chamar o Espírito Santo de Deus para morar no seu coração, recebê-lo. E se você já aceitou, pegue todo esse conhecimento, né, como a gente falou, guarda o seu pensamento, dele vai vir, né, do coração vai vir as saídas da vida. Se você trouxer esse guardião, né, colocar esse guardião no seu pensamento, provavelmente você vai começar a pensar melhor sobre si mesmo, sobre as pessoas ao seu redor,
né, o teu propósito, a gente vai criar, né, quando a gente, você acredita, Luciana, quando a gente faz esse cuidado com os nossos pensamentos, a gente facilita o cumprimento do propósito na nossa vida, dos propósitos, né, na nossa Ter vida. Cristo na nossa vida é a força maior, né? Verdade. É o up, né? É aquilo que te ajuda, é a manivela que move para outras coisas, para coisas maiores, para aquilo que Deus quer na sua vida, para aquilo que Ele planejou, né? Para sair da depressão, para viver uma vida melhor, para curar os seus traumas, porque não existe trauma, não existe dor que Deus não possa curar. Uau. Né? Não existe nada que Ele não possa olhar. A gente só precisa olhar. E Ele quer olhar por nós, né? Acho que é isso. Luciana, Uau, você quer deixar seus maravilhoso. contatos, sua rede Sim, social? eu quero falar um pouquinho do nosso trabalho aqui em Portugal, na verdade, com cristãos. A gente tem um projeto chamado Viva Levemente, onde eu tenho psicólogas cristãs atendendo pessoas cristãs, atendendo pessoas da igreja. Então, são psicólogos que levam além de levar a vertente da ciência, ela leva uma vertente mais espiritual para que as pessoas tenham liberdade. O que a gente descobriu? Que as pessoas na igreja têm dificuldade de passar com qualquer psicólogo, porque às vezes a ideia é muito diferente da ciência, né? Ah, pode tudo, seja livre, seja você. Quando o que a palavra diz não é sobre isso. Então, a gente usa a palavra também no tratamento das pessoas. Então, assim, a gente tem esse projeto, que é um projeto muito legal, a um preço social para atender pessoas que estão imigrando, que estão aqui em Portugal ou fora da Europa. E temos uma clínica no Brasil que também atende com valor social, mas aí não são só psicólogos cristãos, são psicólogos de todas as ciências. Qual estado? Em São Paulo. A gente está em São Paulo e atende de forma online e de forma presencial. Ah, que bom. Em São Paulo, na Avenida Paulista. E aqui a gente atende hoje de forma online. Tem somente. Instagram? Tem Instagram. Eu estou mexendo nas minhas redes sociais, mas é Viva Levemente. Arroba Viva Viva Levemente. Levemente. Uau. Tá bom? Sigam Nos lá. procuram. Maravilhosa. Tá bom? Viva Obrigada. Levemente. Luciana, foi muito bom. Muito bom. Pra Foi um gente, com prazer. certeza, a amigo. gente Te agradece aprendeu muito. Amém. Que É. maravilhoso. Eu também com vocês. Foi Acho que é muito, uma troca muito muito bom boa. mesmo. Eu acho que a troca sempre é muito boa. Muito Eu rica, acho né? que vai ter um segundo episódio aí, porque É Tem muita muita coisa realmente, para falar, né? tem muita coisa pra falar e Sim. foi muito bom, né? Verdade, muito muito, bom, obrigada. muito bom. A gente deseja muito sucesso para você Amém. nessa grande missão, né? E é uma Tão missão, maravilhosa. é uma missão, verdade. né? Deus me disse quando eu saí de São Paulo que eu era sementeira, que eu vinha plantar sementes. Eu tô assim, Uau. plantando sementes. É Agora eu isso quero aí. espalhar sementes. Amém. Que Deus Né? continue Deus te dá usando. semente. Sementes, isso, né? Porque é isso, né? Plantar a verdade. semente da fé, da esperança, isso no coração do homem é. Amém. Que Deus fruto continue bom. te usando, tá É bom? isso Te aí. Muito obrigada pela abençoando. Conta com a oportunidade, gente. viu? Amém. Você Gente, também, concluímos. obrigada. Muito Mais obrigada. um episódio aqui do Lagoinha Cast. Foi muito bom estar com Verdade. você. Se você ainda não é inscrito no canal ou inscrita, a hora é essa. Se inscreve aqui no canal. Se você tem Instagram, vai lá, Lagoinha Viseu, @Lagoinha Viseu, segue lá. E dá o Onde seu a gente like vai- aqui, né? Dá o like dá no aqui, vídeo. compartilha esse vídeo com alguém. Exato. Se você foi abençoada por esse vídeo, abençoe outra pessoa ou outras pessoas também com esse vídeo. É de graça, tá? O compartilhar. Tem que aproveitar que ainda é de graça o compartilhar. Isso aí. E se Comenta você- também, né? O que Sim. você achou, se agregou na sua Se tiver vida. perguntas, né? Depois quiser mandar pra Pergunta, gente, já vai no né? segundo episódio, isso aí de Pois é. pergunta. E se você já aceitou Jesus na sua vida, se você já aceitou Jesus, então vem pro reino. Agora, o próximo passo depois de aceitar Jesus agora é viver no reino dele. Primeiro a gente aceita, depois a gente vive no reino dele. O reino dele é em espírito. Em espírito. Agora, se você não aceitou Jesus, a hora é essa também. Eu convido você a aceitar esse que é o dono da palavra. É o dono de tudo foi Palavra de criado vida dele, eterna. para ele e por ele. Eu tenho certeza que aquele problema que, se porventura você está passando e não vê como resolver, ele vê infinitas possibilidades, porque ele é um Deus de infinitas possibilidades. É só comentar aqui embaixo o seu nome, né? Porque a confissão ela precisa ser pública, porque Jesus quer ver você publicamente fazendo. Comenta seu nome aqui embaixo desse vídeo e escreve: eu quero aceitar Jesus, que vamos orar por você. E Amém. Te com receber, certeza né? vai ser um prazer receber você também aqui na Lagoinha Viseu, se você for daqui de Portugal, daqui de perto, ou tem Lagoinha espalhado no mundo todo, né? Verdade. Lagoinha global. Mas é isso aí, foi muito bom estar com você. Muito Mais uma vez bom. agradecer. Muito obrigada. Luciana obrigada, Cabral, Luciana. psicóloga, minha esposa aqui comigo também, que é um prazer. Foi ou muito eu com bom. ela, né? Não sei. Mas muito bom, é isso aí, gente. Obrigada. Semana Fiquem com Deus. Deus abençoada pra abençoe. você. Até o Amém. próximo. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.